Então, hoje nós vamos falar sobre Sócrates. E como ele é o ícone, digamos, a imagem principal das escolas helenísticas, da filosofia como forma de vida. Em Sócrates a gente encontra uma junção exemplar de como se vive filosoficamente e como se filosofa com a vida. Né? Sócrates filosofava com o corpo dele. Né? O corpo dele era um elemento importante, a vida dele, se a gente pode chamar de existência dele, a vida no dia a dia era o lugar aonde se dava a filosofia dele. E a gente pode dizer então que as escolas helenísticas, os cínicos, os estoicos e também até os epicuristas vão sofrer essa influência dessa ideia de que a filosofia é um modo de estar vivo. Sócrates filosofava na praça pública. Sócrates filosofava conversando com os jovens nos ginásios. Sócrates filosofava no encontro com as pessoas. Né? Tanto é que os diálogos socráticos se tornam o gênero literário por excelência da transmissão da própria filosofia socrática. O gênero literário, os diálogos socráticos, a gente não tem só a teoria abstrata do que Sócrates pensa sobre as coisas, né? Mas você tem o jogo, o encontro com Sócrates, estar na ágora e se deparar com Sócrates e conversar com Sócrates. É aí que se dá a filosofia socrática. Né? Então, o ponto todo é que quando você encontrava Sócrates, qualquer assunto que você conversava com ele ia direcionando até você dar conta da sua própria vida. Você explicar por que você vive a sua vida e quais são os princípios que regem a sua vida. E ele começava a te questionar, por que você vive a vida que você vive? Por que você acha que as coisas mais importantes para você são do jeito que são? O que você acha que é a justiça? O que você acha que é a felicidade? O que você acha que é a coragem? Né? Então, o Sócrates empreendia nos encontros que ele tinha, né, essa atividade da refutação socrática, ou dialética socrática. Refutação em grego é elenkos. Elenkos, né? Esse elenkos é você entrar em diálogo com Sócrates e tentar responder à pergunta socrática. Essa era é uma forma desse exercício, né, espiritual socrático. É a dialética. A dialética socrática é um método, né, de interpelar o seu interlocutor e colocar em xeque os pressupostos básicos a partir dos quais ele vive a vida dele. Então, todos nós temos nossos conceitos de justiça, né, de bem e mal, de felicidade, de amor, de companheirismo, ou de raiva, né? Todos esses conceitos, de acordo com Sócrates, são tentativas de conceitos, né? Ele, pelo menos, nunca encontrou ninguém que conseguisse responder para ele perfeitamente todos esses conceitos. Na verdade, o que ele percebia quando ele encontrava as outras pessoas é que as pessoas estavam numa situação muito pior do que a dele, porque ele, pelo menos, sabia que não sabia, né? Mas a maioria das pessoas, como todos nós, acreditamos que já sabemos essas coisas mais importantes da nossa vida. Então a gente vai levando a nossa vida apoiado nesses valores fundamentais. O que Sócrates faz? Na dialética socrática, no elencos, na refutação, ele pergunta para você quais são, né, esses valores fundamentais a partir dos quais você constrói a sua vida. E ele refuta cada um desses, deixando você num vazio, deixando você sem saber o que é que você sabe sobre as coisas e dá uma parada na sua vida. A sua vida entra em suspenso. Primeiro, da raiva de Sócrates, né? E voltando àquele tema, muitas pessoas falam, opa, não quero encontrar Sócrates não, porque ele vai me perguntar como que eu estou levando a minha vida, por que eu estou levando a minha vida, né? E essa era a função de Sócrates na Ágora, é perguntar para as pessoas por que elas levavam a vida que elas levavam, né? Então, esse encontrar com Sócrates era sempre da ordem de algum tipo de humilhação. Isso é muito importante pensar, né? O exercício filosófico, como qualquer exercício, ele tem uma dose de dor. E a dor do exercício filosófico socrático é a dor de se ver refutado, de alguma maneira humilhado. Né? Você precisa perceber que os valores que você
sobre os quais você constrói a sua vida, eles são equivocados e devem estar em abertos para serem criticados periodicamente, né? Como Sócrates vivia em aberto com os próprios valores. Então a vida dele era se voltar para esses valores e questionar esses valores existencialmente o tempo todo. Ele estava se perguntando o que era justiça, o que era o bem e mal, o que era a morte, para que viver, né? Como reagir frente às diversas situações da vida, o que era a morte, né? Então, Sócrates era esse poço aporético. Esse é um conceito fundamental, né, da filosofia socrática. Aporia, poros é saída, aporia quer dizer sem saída. Então, o elencos, a refutação socrática, tem o objetivo de fazer você entrar em aporia, que é um estado perturbador, é um estado doloroso, e esse é o exercício próprio da filosofia, dessa filosofia que é terapêutica, né, de você experimentar essa dor, de não saber o que você faz da sua vida e suportar essa angústia da aporia e aí buscar entender melhor a vida, buscar repercutir, mas o que é a justiça, mas o que é a felicidade e o que eu estou fazendo para levar a minha vida. Então, num primeiro momento, dialética socrática, né? Ser refutado nos seus valores, passar pela refutação, cair em aporia, né? Cair em aporia e suportar a angústia e a dor dessa aporia. Sócrates, até fisicamente, se conta a história de Sócrates, era alguém também que suportava dores em momentos muito radicais. É contado que eles na guerra andava descalço na neve, né, que ele fazia façanhas de muita dor e de muita dificuldade física também, ainda mais as espirituais, né, as psíquicas. Você saber suportar as dores psíquicas é um exercício fundamental. E por isso a encrateia. Encrateia quer dizer autossuficiente. Não, ter força e controle de si, ter força sobre si mesmo e controle sobre si mesmo. Sócrates era alguém que transpirava e mostrava para todos se suportar a dor de estar refutado nos seus valores, né? Seria a dor psíquica, né? De ser humilhado nos seus valores e estar em aporia, não saber o que você mesmo quais são os seus valores fundamentais e fazer filosofia. Fazer filosofia é não saber o que a vida é, suportar a angústia de não saber o que a vida é e treinar saídas diferentes ou melhores para tentar dar algum tipo de resposta para isso, né? E então, essa imagem do Sócrates encrático, né? Com força sobre si mesmo, com controle de si mesmo, fisicamente, né, é um espelho desse também controle espiritual. Então, é isso que eu estou querendo apresentar aqui nesses vídeos. Os tipos de exercícios filosóficos, que são exercícios que moldam o caráter e transformam a própria pessoa com o objetivo de alcançar a vida boa, com o objetivo de alcançar a ataraxia, a imperturbabilidade psíquica e a tranquilidade da alma, né? Então, agora vimos o que Sócrates fala, a dialética socrática sobre Sócrates, o método socrático de refutar a pessoa e fazer com que ela perceba a sua própria falta de fundamento no que vive e se acostume a viver, né, nessa falta, pelo menos em alguns momentos, né, se acostume a viver nessa falta de respostas e se investigue e duvide, né, sobre os seus valores, né, porque a partir daí ele pode rever a vida que vive e se repensar, né, e encontrar outros modos de tentar encontrar algum tipo de paz de espírito, certo?